Saudações, gente bonita. Esse não vai ser um vídeo muito assim cheio de imagens e tal, né? Mas eu acho que ele é importante. Eu quero fazer uma sequência de vídeos sobre como sobreviver, certo? Como sobreviver. Não é que o mundo esteja passando por alguma coisa particularmente tensa, não. Porque, afim, o Brasil tem muita água, certo? Sobreviver, eu sei que, com todo respeito aos meus irmãos vegetarianos e até veganos, eu entendo o lance do, sei lá, o motivo, sofrimento animal, convicções filosóficas, religiosas. Todo mundo tem o direito de ter suas próprias convicções. Mas, de modo geral, você precisa de proteína. E proteína animal. Então, a não ser que você tenha dinheiro e exista onde você comprar proteína, vitamina B12 em particular, B12 e acho que a D3, né? Mas tem outra, B12, B13, sei lá, tem duas vitaminas que você não consegue de fontes vegetais. Só se você for rico. Poder ver a base de nozes, amêndoas, castanhas. Então, assim, sendo prático, a produção de proteína é um fator muito importante para conseguir autonomia. É um fator muito importante para a pessoa conseguir ser autônoma. Se pode cultivar peixe no mar, mas é bem complexo. Sabe, o mais adequado é usar lagoas, lagunas, lagos, tá vendo? No sul do Brasil tem vários lagos, certo? Rios, você pode criar em gaiola, você pode fazer tanque, e é no Brasil inteiro. Olha lá, ó, Santa Catarina tem uma ilha aqui cheia de destroços, aqui é São Francisco do Sul, certo? Você pode criar peixe. A criação de carpa, particularmente, é a única ecologicamente totalmente sustentável que existe no mundo, porque a carpa se alimenta de capim e plâncton. Mas é claro que existem outras opções e outras maneiras de você produzir sua própria proteína. Nesse vídeo eu vou falar particularmente de peixe. Nos outros vídeos eu falo de outros animais, eu quero falar de hortinhas, eu quero falar de cultivo no semiárido, plantio de água, mas por enquanto eu quero mostrar para vocês que peixe é uma alternativa excelente para proteína, porque o que não falta no Brasil é fonte de água. Bom, necessariamente não em todo o Brasil, né? Parte do Brasil estão se desertificando e não tem muita água, né? Você tem açudes, pequenos açudes e tal, mas, olha lá, tá vendo? Isso aqui são açudes no sertão do semiárido. E existem algumas espécies de peixe, a carpa, por exemplo, nem tanto, ok? Eu vou dar um exemplo melhor. A tilápia vive muito bem em água salobra, a traíra suporta água salobra, algumas espécies de piau suportam água salobra, o camarão suporta bem água salobra. Então, havendo água e um lugarzinho para você colocar, há a possibilidade de você criar peixe. Não precisa ser um grande corpo de água, certo? Você está vendo que mesmo no sertão nordestino, no auge do semiárido, você tem açude, tá vendo? Cacimba. Você tem lugar para criar peixe. Pode não ser a espécie que você queria, mas como eu disse, o pangáceos, a tilápia principalmente, a traíra também, algumas espécies de piau lá esqueci de piaba, lá no Maranhão. E os camarões você pode criar mesmo havendo muito pouca água, certo? É uma fonte importante de proteína e não se pode escusar de proteína. O ser humano precisa de proteína, é claro. As pessoas veganas, as pessoas vegetarianas têm seus meios, mas numa situação de sobrevivência pode ser meio complexo, né?
E para as pessoas pobres também é difícil você conseguir uma alimentação muito balanceada. Porque a verdade é que amido é barato, né? Amido é o que dá para nós que pertencemos às classes menos favorecidas comer. Então, se você for capaz de criar seu próprio peixe, você vai ser capaz de se alimentar bem e alimentar bem a sua família. E ainda pode, sendo honesto, ser uma fonte de renda, porque as pessoas compram peixe, as pessoas compram camarão. Então, você pode ganhar algum dinheiro com isso. Nesse vídeo, eu espero, não vai ser, como eu disse, grandes imagens e tal, mas nesse vídeo eu vou buscar explicar para vocês como você pode criar peixe sem gastar muito com ração. Por que sem gastar muito com ração comprada de mercado? Porque ração de mercado não é autossuficiente e encarece a produção de peixe. E existem alternativas, é sobre isso que eu vou falar. Eu espero que vocês gostem, honestamente. Eu espero que vocês gostem. E se a receptividade não for muito ruim, eu vou explicar como é que se cria gado, coelho, aves, o sisteminha da Embrapa, milpa, cultivo no semiárido. Vou fazer outros vídeos que não sejam necessariamente de geopolítica e deixar aqui à disposição das pessoas, né? Que eu acho que num momento como esse é também um jeito da gente ajudar as pessoas. Estão numa fase complicada, né? Difícil da experiência humana, e eu acho que qualquer maneira de ajudar vale a pena. Lembrando que eu tenho apostila sobre isso. É o mesmo e-mail do Pix, leidesilva@gmail.com. É claro que você não precisa mandar um Pix. Essa apostila eu fiz originalmente para quilombola, assentado, comunidades camponesas. Então eu distribuo ela de graça. Então continuo distribuindo ela de graça. Eu só falei porque meu e-mail é aquele mesmo, leidesilva@gmail.com. Mas eu vou deixar disponível no grupo, acho que é até mais fácil. Você entra no grupo e baixa. Ok? Muito obrigado, gente. Inclusive, já antecipo. Né? Espero que vocês tenham uma boa experiência assistindo um videozinho sobre como criar peixe sem gastar dinheiro com ração de mercado. Até mais. Saudações, gente bonita. Então, lá no começo, antes tudo no mundo degringolar, né, eu fazia uma série de filmes, de postagens e até de vídeos sobre agricultura natural, certo? E agora, com as coisas descambando ainda mais, eu vou voltar a fazer isso. Esse primeiro vídeo é sobre uma questão que afeta ou pode afetar as pessoas mesmo em época de paz, que é a seguinte: se você vai viver no campo para depender economicamente dele, deixa eu te explicar algumas coisas. Produção de grãos não dá dinheiro, só se você tiver muita terra. Vamos chamar de amido. Amido não dá dinheiro. Feijão até que dá, camarada. Eu vivia plantando feijão. Cheguei a ter minhas terrinhas na Serra da Mantiqueira e eu ganhava a vida plantando feijão. Feijão até compensa. Certo? Feijão compensa, mas as outras coisas não. Inclusive eu quero até mostrar como é que se planta feijão, como é que se planta a milpa e tal. Mas de um modo geral, com exceção de feijão, grão não compensa. E mesmo feijão é muito arriscado. Por exemplo, eu perdi tudo por causa de uma série de processos ilegais que moveram contra mim, mas também porque eu quebrei minha lavoura de feijão, plantei 3 hectares, veio a seca e matou tudo. Aí, com o que eu tinha gasto, eu não recuperei nada e acabei tendo que abandonar a Serra da Mantiqueira. Então é complicado, muito complicado. Certo? A vitamina, que são frutas e verduras, olha, até pode dar dinheiro, mas é tenso, camarada, é tenso. Muito difícil. O que dá dinheiro mesmo no campo é proteína. O problema de conseguir proteína é a alimentação. Seja através de ovos, de carne, de leite. O problema que você vai ter é a alimentação. A alimentação do gado, a alimentação das aves, a alimentação dos suínos, a alimentação do peixe. Ela te tomará a maior parte dos seus lucros,
certo? Ela te tomará a maior parte dos seus lucros. Então, eu desenvolvi essa apostila, que inclusive você pode me solicitar, eu mando para você sem problema nenhum. Aliás, vou deixar no grupo. Quando eu terminar de gravar isso, eu vou deixar ela no grupo. Só você entra lá no grupo, nosso grupo no Telegram, e baixa ela para você. Eu fiz ela para, basicamente, quem me encomendou ela foi um pessoal conectado à Igreja Católica do Nordeste, né, de Pernambuco. Aí eu fiz essa apostila e sempre envio para todo mundo que me pede. Todo mundo que me pede eu envio. Eu ganho dinheiro com isso, né? Eu sou consultor, mas evidentemente eu não vou ganhar dinheiro em cima de pequena agricultura, em cima da Igreja Católica. Não vou ganhar dinheiro em cima de assentado, em cima de mulher, de assediante, né? Pelo amor de Deus, né? Então eu envio de graça, sem problema nenhum. Você pode usar para você mesmo, você pode usar para pequenos agricultores que você conheça, para assentados, para quilombolas, para indígenas. O raciocínio é o mesmo: como produzir proteína animal sem alimentar o agronegócio, sabe? Soja, milho, esse tipo de coisa. Então, vamos começar pelo peixe. Cultura do peixe. Eu vou ler aqui, tá? Tilápia, pangáceo, carpa húngara. O que você tem que ter em mente? Tilápias são eficientes no aproveitamento de alimentos naturais, notadamente plâncton. Em viveiros com baixa renovação de água, ou seja, aqueles que tanque, praticamente água parada, de 50% a 70% do crescimento delas é atribuído ao consumo de alimentos naturais que crescem naturalmente no tanque, seja plantas aquáticas ou seja algas. E o fornecimento de ração, nesse sentido, é suplementar. Mesmo você dando a ração, o percentual é esse. Elas preferem, nesse sentido, se alimentar da vegetação que cresce nos tanques. Nesse sentido, uma água muito límpida é, na verdade, ruim para os peixes. De modo geral, você pode deixar a água ficar verde. Outra coisa importante é que se a aeração estiver ruim, elas param de comer. É importante crescer. Então, no caso da tilápia, tenha em mente que abaixo de 20 graus, ela praticamente para de crescer. Idealmente, ela precisa de água na faixa de 24 para mais. Ela gosta de água quente. Na água fria, ela para de crescer e come muito pouco. Então, a tilápia não é recomendada para áreas de águas frias. O pangáceos até que resiste, mais ou menos. Mais ou menos. O pangáceos é uma coisa interessante porque, assim como o pirarucu, ele consegue respirar o oxigênio atmosférico. Então, a quantidade de tilápia que você pode pôr num tanque é, de certa forma, limitada. Quanto mais tilápia você colocar, menos elas vão crescer. E mais devagar elas vão crescer. Então, idealmente, coloque poucas para elas crescerem muito e crescerem rápido. E forneça oxigênio, porque senão isso tudo vai ser... né? Já o pangáceos tem a vantagem de praticamente não precisar de oxigênio. Você pode colocar muitos num tanque. Ele consegue respirar pela superfície. O que quer dizer que você pode deixar a água bem verde, ele é um peixe herbívoro, essencialmente, e pode colocar lêmina em cima da água. Então, para pangáceos, é um peixe fantástico se a água não for muito fria. Eu recomendo mais o pangáceos do que a tilápia. Mas vamos lá, vamos continuar. Considerando isso, é fundamental você cuidar da biologia da sua água. Como fazer isso? Gente, essa parte é muito importante. 90%, estou inventando, 100% das pessoas que começam a criar peixe ignoram isso. Certo? Que você tem que cuidar da biologia da água. Mesmo se for um tanque de água corrente, né? Se tiver uma água corrente e tal, todos os dias uma colher, olha só, 1,5 colher de gesso e 1,5 colher de cal para cada 20 mil litros de água. Isso vai fazer uma diferença enorme na qualidade da sua água. Dissolva isso em um regador, não joga direto não, né? Pelo amor de Deus. Dissolva isso em um regador e jogue, asperga, né? Água no tanque. 1 kg de sal, presta atenção, 1 kg de sal comum, sal apagado, a cada 1.000 litros de água, uma vez por mês. Você vai ajudar muito na saúde dos seus peixes. Nossa, a tilápia, ela não vai morrer com 1 kg de sal para 1.000 litros de água? Gente, é uma concentração de 0,1%. A tilápia aguenta a concentração de até 1%. Então, ela não vai morrer. Pelo contrário, a saúde dela ou de qualquer outro peixe, se você jogar sal de vez em quando, fica extraordinária. Então, jogue sal. 1 kg de sal
a cada 1.000 litros de água, pelo menos uma vez por mês. Se não der, uma vez a cada 2 meses, mas jogue sal, certo? E lembre-se, oxigênio. Você vai ver muitos vídeos no YouTube mostrando como é que você faz aerador, sem necessidade de energia elétrica. Vamos ver outro ponto. Quanto menos tilápia na água, eu falei sobre isso, mais rapidamente elas vão crescer e menos comida você vai gastar. Se você colocar muita, elas vão crescer pouco e lentamente, e você vai gastar muita comida. Caso realmente queira cultivar muitos peixes em pouca água, escolha piaba, se você tiver oxigênio, ou pangáceos, se você não tiver tanto oxigênio assim. Nunca, jamais coloque tilápia, pacu, carpa ou camarão em água com pouco oxigênio, certo? Outra coisa, separe os filhotes dos peixes de engorda até você conseguir separar eles por sexo. E engorde apenas os machos. Inclusive, o hormônio para tornar todos machos, quando são alevinos, não é caro. Compensa demais você comprar. Terceiro, esse ponto aqui é importantíssimo. Tilápias precisam de triptofano, na verdade todos os peixes, que existem em grande quantidade de banana e metionina, que você pode encontrar no guandu, no feijão de corda e no feijão de porco. A casca é comestível para os peixes. Se o peixe pode comer, você pode jogar na água. Banana é uma das melhores coisas que você joga para peixe. Se não rolar dar o fruto da folha, deixa ela, corta, deixa umas 3 horas mais ou menos, murchando, e joga a folha, o peixe vai comer. Certo? Pica ele, igual você deve fazer para porco. É uma coisa que quem cria porco, muita gente, antigamente as pessoas faziam, depois parou de fazer. Que loucura! Você pega o tronco da bananeira, corta umas tiras assim, depois pica, e pode dar para os peixes, como você pode dar para os porcos, certo? Então, o triptofano é essencial. Você pode encontrar o triptofano também na moringa, vamos falar sobre isso lá na frente. Outro ponto importante, comida de engorda é um, de crescimento é outro. A de crescimento precisa de mais proteína, e o melhor alimento para peixes juvenis é a lentilha d'água ou lêmina, que você cultiva a lentilha d'água, é fácil, ela produz muito. Você pode usar esterco para manter a água sempre, né, rica em nitrogênio. A lentilha d'água vai crescer numa proporção absurda, ela dobra a cada dia. E você pega essa lentilha d'água, joga na água onde tem a tilápia, onde tem os peixes, e eles vão comer como doidos. Outro ponto, insetos são excelentes fontes de proteína, e você pode criar em sua casa mesmo. Tenebro, bicho da farinha, grilo, mosca, caruncho são alimentos muito bons, tanto para peixe quanto para aves. Ou você pode fazer o seguinte, coloca uma fonte de luz, um lampião, uma lâmpada, em cima do tanque. Por quê? Porque de noite os insetos vão aparecer e muitos vão cair na água, os peixes comem, né? Alimento para juvenil, farelo feito com semente. E isso aí não quer dizer que você tem que juntar tudo isso, não. O que você tiver, girassol, algodão, feijão de porco, guandu, melhor ainda se estiver encaruchado. Guandu em cararucha praticamente por existir. Sorgo, painço, milheto, moringa, milho, casca de macaxeira seca. Alimento para engorda, banana, painço, milheto, abóbora, batata doce, um farelo de casca de macaxeira seca, milho, sorgo, guandu, semente de moringa, girassol e abóbora, e os grãos que você tiver, sobretudo se carunchado. Grão carunchado é perfeito. Evita colocar feijão, feijão é meio tóxico. É impressionante como o ser humano pode comer feijão, né? Por exemplo, ele mata rato. Não sei se você sabia, se você pega feijão, bate no liquidificador e coloca Toddy para disfarçar, porque rato não come feijão, porque sabe se comer morre. Então você pega feijão cru, bate no liquidificador, coloca Toddy e aí coloca uns pedacinhos de queijo no meio para dar uma disfarçada no cheiro. Sabe, pode ser aquele mais fedido, parmesão, só uns. E deixa. O rato que comer vai morrer. Então feijão é bem complicado. Outro ponto. Lembre-se de colocar todos os dias uma colher de sopa de calda hidratada e uma de gesso na água. Falei para vocês. Procure criar juntos, tipo camarão e carpa. Você está criando peixe, coloca camarão e carpa, a não ser que você não tenha oxigênio, para aproveitar os resíduos que eles produzem. Certo? Então, se você está criando tilápia, se está criando pangaço, você pode colocar carpa e pode colocar pangaços não, porque eles vivem em condições que os outros peixes talvez não consigam viver. Mas se você estiver criando tilápia, você pode colocar camarão e carpa juntos. Eles não vão comer a comida das suas carpas e vão crescer
autonomamente. Lembre-se, com o camarão vale a mesma coisa, coloque pouco. Coloque pouco. Coloque poucos camarões. Se você colocar muito, eles vão demorar muito para crescer, na verdade nem vão crescer, eles vão comer uns aos outros. Vamos lá, selecione os machos e fêmeas que crescerem mais e mais rápido. Isso é fundamental. Você está despescando, se for despescar os peixes, aí você viu, sei lá, uma tilápia muito grande, muito bonita, não come ela não. Use ela para produzir a próxima geração de peixe. E aí a cada geração, seus peixes vão ficar melhor. Certo? Cada geração seus peixes vão melhorar. A qualidade da água deve ser boa, mas nunca limpa demais. Se o seu sistema tiver tanque de decantação para limpeza da água, coloque plantas aquáticas, aguapé ou alface d'água de preferência neles. E entre no tanque e ajude as algas a se reproduzirem, pois elas são metade da comida das tilápias. Vamos lá, especificamente o pangaças precisa de algumas folhas para crescer bem. Mesmo se você der ração, ele precisa de folha. Então é importante ter planta aquática. Jogue a folha de moringa, o capim. Joga capim pro peixe. De verdade, joga capim pro peixe. Se você não tiver moringa, tenha. Mas enquanto você não tiver, joga a folha de capim para os peixes. Inclusive tem uma espécie de peixe, a carpa capim, que é a única carpa boa, gostosa, que se alimenta igual boi. Se alimenta de peixe, de folha, de capim. Certo? Vamos lá, folhas de macaxeira desidratadas são a melhor opção. Macaxeira, aipim, mandioca. Deixa elas dar uma secada e joga na água. É muito rico em proteína e os peixes vão amar. Outro ponto. Proteína é muito importante para o crescimento dos peixes. O teor de proteína mais alto é o da soja, que chega a 30%, na verdade chega a 50%. Atualmente, mas nós estamos querendo evitar soja, então você pode usar moringa. O do milho, no máximo 11%. Quais as opções? A melhor, indiscutivelmente, é a da macaxeira. Olha que loucura. Isso porque as folhas desidratadas têm um teor médio de 25% de proteína, podendo chegar a quase 40%, se as folhas e as ramas forem novas. Por isso que eu falo, na verdade, qualquer coisa que você criar, planta moringa. Vamos lá. Quanto mais novas as folhas e os galhos, mais proteína. Sabendo disso, corte a parte aérea, seja da mandioca, da moringa, tal. E vamos colocar da mandioca, né, que é meio venenosa. E deixe no molho de 6 horas numa mistura de 50 litros de água e 1 kg de cal ou 1 kg de cinza de madeira. Tanto faz. Mais 1 kg de sal para gado. Tire da água e deixe secar por 18 horas. Triture, pique e dê aos peixes. Essa mistura é incrivelmente rica em proteína, mas não tem energia. Aí o que você vai fazer? A raiz da macaxeira. A raiz da macaxeira é um ótimo alimento para peixe. Excelente. Você pode jogar com casca e tudo, ou picada. Tem que dar uma picada, claro, né? Se você puder deixar secar um dia, melhor ainda. Complete com folha e rama de batata doce, que cresce igual praga. Folha de taioba, peixe adora. É muito saudável, seus peixes vão crescer muito. Se que puder acrescente um pouco, 10 a 15%, de farinha com resto de peixe ou fosfato bicálcio na ração dos juvenis. Ajuda muito no crescimento. A moringa oleífera tem mais cálcio que o leite, então o pó das folhas é um excelente substituto para isso, viu, gente? A moringa oleífera é o caminho. E o aguapé? Aguapé pode ser ótimo ou horrível, dependendo do uso. Ele pode ser utilizado para limpar a água, para retirar amônia e metais pesados da mesa, para descontaminar, mas apenas temporariamente, inclusive porque ele acelera a evapotranspiração e rouba os nutrientes da água. Se seu sistema tiver um espaço para a limpeza da água, não há planta melhor do que o aguapé, que inclusive é um alimento excelente para galinha. A alface d'água também é excelente comida para as galinhas. Resumindo, o melhor que você pode fazer é simplesmente plantar essas plantas em lamas de água suja. Sabe, faz uma bacia, um tanquezinho, um pedaço mais isolado e deixa essas plantas crescerem. E à medida que elas for crescendo, você vai cortando as folhas, jogando as folhas para os peixes. Já a lentilha d'água é um excelente alimento para peixe, por isso você pode colocar nos tanques, já que eles não vão durar muito, pois os peixes irão comê-las rapidamente. Por isso o ideal é que você cultive elas separado dos tanques de peixe, para fornecer proteína para os juvenis. Você pode inclusive adubar essa água sem peixe, claro, com esterco, para aumentar a produção desse excelente alimento para peixe juvenil.
Deixe uns 20-25% da área que você for cultivar com lentilha d'água com aguapé. Você deve manter isolado das lentilhas d'água. A função é que você tem uma reserva de segurança. Aqui eu estou começando a mostrar as fotos, pois algumas lentilhas ficaram presas na raiz dos aguapés e, portanto, protegidas. Então aqui eu estou mostrando as fotos de como você faz isso, certo? Outra planta aquática formidável para alimentação e peixe para engorda é a azola, que pode ser dada até 20% que o peixe come ao longo do dia. A planta tem a dupla vantagem de conseguir o nitrogênio direto do ar, então a água pode estar limpa e pura, que ela vai crescer do mesmo jeito, que ela tira o nitrogênio do ar. É o alimento favorito da carpa capim. Na verdade, a carpa capim pode ser criada consumindo-se apenas a azola. Finalmente, a salvínia. Ela é frequentemente considerada uma praga, mas há duas questões a serem consideradas. A primeira é que ela é um excelente alimento para tilápia, e a segunda é que ela pode ser usada na cobertura de canteiros. Tipo, se você tem uma horta e, você não vai ter uma horta, adube ela com essa planta. Ela vai substituir o adubo e o esterco. Além disso, ela mantém a água limpa e serve como local de desova. Em tanques escavados de água verde, você só precisa ter cuidado de isolá-la em uma parte. Por exemplo, em ciclos de mangueira com enchimento de isopor. Vocês estão vendo aqui do lado direito. Vamos falar um pouquinho dos outros peixes. Pacu, tipo tambaqui, tabacu, pereptinga, como é que chama o outro, gente? Que tem muito iguais, caranha. Então, ração pode ser padrão, à base de macaxeira, tanto raiz quanto folhas. Mas lembre-se que, ao contrário do panga, é um peixe mais exigente em termos de teor proteico. Então, o teor da parte aérea da macaxeira, as folhas, deve ser maior que o da raiz. Carpa capim se alimenta basicamente de folha, é um boi. Quanto mais nutritivo e macia, melhor. Ou seja, broto e folha macia de qualquer coisa que não seja venenosa. Capim, cana, hortaliça, guandu, feijão, moringa. E tem a melhor carne dentre as carpas, na verdade é a única boa. Carpa cabeçuda, ela não precisa ser alimentada. Estranhamente, né? Você joga algumas no tanque e esquece. Ela se alimenta filtrando a água. Doido isso, né? Só que, claro, a água precisa ter oxigênio. Camarão pode ser criado junto com carpa e tilápia, mas só se forem camarões da Malásia, e mesmo assim não com pacus, piabas e pangaças, porque uns vai comer os outros. Então o camarão tem que estar do mesmo tamanho que o levino, porque senão um come o outro, certo? De modo geral, no entanto, eles conseguem fugir. Então é melhor você criar eles em tanques mais adequados, porque senão eles vão sair correndo. É possível oferecer resto de macaxeira, batata doce, abóbora e outras hortaliças ou legumes, além de carcaça ou vísceras de animais, com coração, rim, fígado para os peixes. Porém, ao oferecê-los, amarre-os dentro de caixas para que possam ser retirados após a alimentação dos peixes, evitando deixar restos que possam prejudicar a água do tanque. Entenderam a lógica? É bem simples. Também é possível fabricar rações de sua propriedade para fornecer esses alimentos. Você pode usar guandu, sorgo, milho, milheto, paense, guandu, feijão de porco, girassol, semente de moringa, o que você tiver na sua região. Só não use feijão. Lembre-se, o feijão é tóxico. Piaba, lambari. Como qualquer coisa, é fácil de alimentar. Embora não seja uma boa ideia criá-la junto com outros peixes. É uma opção muito boa para proteína e de mercado, porque elas gastam pouca água. Você pode criar elas numa lâmina rasa, crescem muito como qualquer coisa, pode ser criado em espaço pequeno. Especificamente o pangaço. Um alevino de 20 gramas atinge 1,2 kg em 7 meses. É um dos peixes de mais rápido crescimento que existem. Além disso, a carne é branca e eles comem de tudo. Além de suportarem densidades muito maiores que outros peixes. Já expliquei porquê, né? Eles não gastam muito oxigênio. Lembrete importante. As águas do tanque de peixe, sobretudo de fibrocimento e lona, é um adubo de primeira para as plantas. Então, as plantas aquáticas são alimentos ótimos para as aves. Se você secá-las e queimá-las, as cinzas resultantes têm quantidades enormes de potássio e fósforo. Substitui o salitre ou superfosfato simples. Então, não existe essa de aguapé, alface d'água, isso é praga. Não. É adubo, é comida. Para a agricultura familiar, o melhor jeito de trabalhar peixe é com policultivo, onde várias espécies são criadas juntas para que uma complemente a outra. Só que nunca peixe mais, lembre-se que eu disse, a não ser que você tenha bastante oxigênio. Quais as espécies se misturarem e por quê? Carpa capim se alimenta de folha. No sistema tradicional de policultivo, a maior porção da biomassa de plantas é consumida por carpas capim. Retorna ao viveiro com matéria orgânica, que estimula a produção de plâncton para que outros peixes plantófagos do mesmo viveiro
sobrevivam. O tambaqui se alimenta de alga. A carpa cabeçuda vive exclusivamente disso. E sim, as carpas capim realmente consomem capim. A melhor variedade para produzir muitos tazos e folhas macias é o BRS curumi, mas qualquer espécie serve, desde que as folhas sejam novas e macias. Complemente com folhas de moringa oleífera e taioba. Inclusive, essa variedade de capim também é ótima para aves, preás, coelhos e porcos, sem falar no gado. Então, BRS capiaçu, gente, ele é ótimo para gado de corte e tal, mas para pequenos animais, inclusive peixe, é o BRS curumi. Tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui o esquema. Qual a melhor espécie plantófaga? É a carpa prateada. Ela vai se alimentar dos restos deixados pela tilápia. Aqui, ó, isso que vocês estão vendo à esquerda é a carpa prateada. Então a carpa capim e a tilápia deixa resto. A carpa prateada come ela. Ela tem um gosto horroroso. Como é que você faz? Simples. Faltando uma semana para despesca, você tira elas da água. Deixa 3 dias na água corrente, sem comida nenhuma. Faz um tanquinho onde a água só passa. Certo? 3 dias na água sem comida nenhuma. Depois você passa 4 dias alimentando ela de coisas que tem gosto. Folha de gengibre, salsinha, cebolinha. O que vai acontecer? A comida dela vai ficar com esse sabor. Incrível, não é? Mas é verdade. É assim que os chineses fazem. Nossa, a carpa tem um gosto horroroso. Tem porque você não sabe criar. Entendeu? Simples assim. Perfeito? Ela é uma carne bonita. É um peixe, tá? Não é bonito, né? Mas eu também não sou. E daí a vida é assim. Mas a carne dele é bonita e pode ficar saborosa. Mas e os detritos dela? Porque é isso, a carpa vai fazer caca. Serão consumidos pela carpa comum. Aqui fica a dica. Com a carpa comum da mesma espécie que as carpas coloridas, prefira as coloridas. Porque você sempre pode vender para um mané. Quer dizer, para um consumidor, né, que gosta desse tipo de coisa. Qual a espécie principal? A principal do tanque, a tilápia. Mas também pode ser o pangaço, pelo simples motivo que ela pode ser vendida facilmente, a carne é boa e é uma espécie muito fácil de filetar. Tem ótimo aproveitamento de carcaça, mais de 50%. Se alimenta de ração, resíduo de carpa e resíduos, e 50% é plâncton. E os resíduos delas vão alimentar a carpa prateada e os camarões. Qual a variedade de tilápia? Faz diferença? Faz sim. Tilápia vermelha é mais enjoada. Apesar da carne ter o mesmo gosto das outras, ela vale 50% a mais. Então, se a criação for comercial, ela é uma opção interessante. Só que ela é enjoada. Se a água for fria, ela não vai crescer. Certo? A tilápia azul cresce muito mais que as outras. E tolera muito melhor águas salobras e quentes. Só que ela não suporta água fria. Não suporta mesmo. Não é igual a outra que para de crescer. Ela morre. Então, a tilápia azul, ela é de... Preferencialmente, você vai cultivar ela em áreas quentes, sertão, nordeste, norte de Minas, norte de Goiás, Mato Grosso. O do norte, não do sul. Do sul faz frio. Certo? Então, a tilápia azul é fantástica. Ela cresce, ela é bruta, uau! Né? E as fêmeas, gente, dá um jeito de eliminar elas. Faz o tratamento hormonal, é baratinho. A fêmea é um trocinho ridículo que não cresce, só vai comer ração e te passar raiva. Camarão de água doce. Entenda que nesse sistema você vai gastar uma grana a mais, se for de comida, né? Então, camarão, lá, você não vai gastar uma grama a mais de comida. Você vai jogar os camarões, então ele sai de graça. Além de ter um bom de valor de venda, ele vai alimentar basicamente os detritos de outros peixes. E vai resolver o problema dos alevinos de tilápia que eventualmente nascer. Como ele resolve? Bom, camarão é carnívoro. Além disso, ele se dá muito bem em água quente e salobra. Mais uma vez, excelente opção para norte de Minas, de Goiás, norte do Mato Grosso, Amazônia e Nordeste. Qual a proporção? Depende muito do tanque. Nossa, gente, eu gosto muito do trabalho para calcular. Putz, só é importante não colocar mais do que o indicado, porque além de não adiantar, quanto mais peixe, menos eles vão crescer, você pode prejudicar o sistema. Então, eu montei aqui uma proporção ideal. Tilápia em tanque escavado de água verde. 5 juvenis para cada 3 metros quadrados. Tilápia em tanque de fibrocimento em lona. 5 juvenis para cada 1000 litros. Carpa capim, 1 para cada 4 tilápias. Carpa prateada, 1 para cada 8 tilápias. Carpas comuns ou coloridas, 1 para cada 30 tilápias. Camarão, 10 camarões juvenis da Malásia para cada 1000 litros de água. Gente, não passa disso. Se passar, vai dar ruim,
seu bicho não vai crescer, vai ser uma jossa. Alimentação. Você só precisa alimentar duas espécies, a tilápia e a carpa capim. Não é difícil. A quantidade diária de ração deve ser calculada pela biomassa, em cerca de 4%. Assim, se o peso médio das tilápias for de 200 gramas e o tanque tiver 100 metros quadrados, dá para imaginar que vai existir 350 peixes em um tanque escavado de água verde e 160 em um tanque de fibrocimento de 20 mil litros. No primeiro caso, 350 tilápias com peso de 200 gramas vai dar 70 kg de peixe, de biomassa. Como a ração deve ser 4% da biomassa, multiplique 70 mil por 0,04. Gente, até fiz essa conta. Ou seja, 2.800 gramas dividido por 4 vezes ao dia. Você pode dividir para 3 ou até 2. Uma vez só não. Então, se for dividido por 4, são 700 gramas de ração. No segundo, 160 tilápias com 20 gramas. 200 gramas, perdão. Vão ter 32 quilos, né? Multiplica por 0,4, vai ter 1.280 gramas por dia ou 320 gramas cada vez que for alimentado. Supondo que forem alimentados 4 vezes ao dia. Se alimentado 3 vezes ao dia, é só dividir 120 por 3, o que daria 1.200 por 3, perdão, o que daria 430 gramas por vez. E as carpas capim, é outra que você vai ter que alimentar. Tenha em mente que é um peixe comilão. Você sabe mais ou menos quantas carpas, quantas tilápias existem. E sabe que o ideal é uma carpa para cada 4 tilápias. Então, se você tem 350 tilápias, vão existir 85 carpas, né? E no de 160, 40 carpas. Elas precisam comer metade do peso delas em folhas. Então, se você tem uma carpa de 300 gramas, no primeiro caso, você vai ter que jogar 13 kg de folha, 3 a 4 vezes por dia. E no segundo, 6 kg de folhas, 3 a 4 vezes ao dia. Além do capim, lembre-se de jogar folha nutritiva. Se você tiver moringa, couve, guandu, feijão de corda ou batata doce. Pode jogar a folha do feijão, nunca o feijão, mas a folha você pode. Se o tanque tiver carpa capim, você pode deixar alface d'água, aguapé e azola. Se não tiver, você vai ter que jogar a folha dessas plantas aquáticas para eles, porque elas são muito ricas em proteína. Temperatura influencia, camarada, enormemente. Nessa quantidade que nós calculamos, está imaginando água entre 25 e 28 graus. Fora dessa temperatura, a tabela é a seguinte: se a água tiver entre 15 e 18 graus, forneça apenas 40% da ração. Se tiver abaixo de 15, elas vão morrer. Se tiver entre 19 e 20 graus, 60%. Se tiver entre 22 e 24 graus, 80%. Entre 28 e 30 graus, 80%. Entre 30 e 32%, 30 e 32 graus, 60%. Se tiver abaixo de 15 ou acima de 32, não forneça razão e torça para elas não morrerem. E a oxigenação influencia muito, menos por causa dos pangaços, que isso tanto faz. A água precisa estar oxigenada. Quanto mais oxigênio ela tiver, mais peixe você consegue colocar. Certo? Então, tem, como eu disse, várias técnicas para você fazer aeradores, oxigenadores de água. Certo? Porque faça, está disponível aqui no YouTube. Se faltar oxigênio, elas vão comer menos. Depois vão parar de comer, de crescer e de engordar, e por fim elas vão morrer. Depois eu explico como é que você faz com gado, certo? Porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos começar só com carpa.